E só uma curiosidade, o senhor jogava em qual posição? Jogava na frente. Eu sempre joguei na frente, eu jogava futebol de campo, mas gostava muito de futebol de salão, o futsal, né? Eu joguei muito futebol, fiz aí grandes amigos dentro do esporte, Legal. gente das mais variadas classes sociais. Hoje, e mesmo sem jogar, eu era médico, teve ocasiões muito interessantes. Eu me lembro, eu vendo um jogo lá no campo do Fabrício, no Alambrado, eu adorava ver, e um jogador lá, vou me permitir não falar o nome, passou mal, caiu no campo, e eu pulei para dentro do campo para ajudar, e ele fez uma parada cardíaca, e nós socorremos ali, fizemos uma reabilitação nele, e levamos ele para o hospital escola, naquela ocasião, todo mundo ajudando, e ele, graças a Deus, sobreviveu. Então, essas são satisfações que a gente tem pela medicina e pelo esporte que eu tinha. Então, eu acho que a minha vida é muito gostosa. Eu tenho uma família muito gostosa, a minha mulher, vocês conhecem a minha mulher. Tenho 2 filhas, a Gabriela e a Guta, e 2 netos, o João Marcos e o Felipe. O Felipe mora em São Paulo com a minha filha Gabriela, em Alphaville, e o João Marcos mora comigo aqui. Agora eu trazer um pouquinho, porque ele está no Rio hoje, tem um grupo de amigos que joga futebol, depois eu fui jogar futebol, bem mais jovem do que eu, mas conseguia jogar. Não agora, até uns 4 anos atrás, que eu não sei se você conhece. O Iraci, o Léo, Conheço. O Juninho da Opção, o Juninho lá da Opção. Tô falando que Foi diretor da... Eu estudei na Opção a vida toda. O Juninho é um craque de futebol também. E o Patropi, que é o Silvio Júnior, não sei se você conhece o Silvio Júnior. Agora não estou lembrando. E, coincidentemente, os filhos deles são amigos do meu neto. E hoje o meu neto está no Rio com eles, hospedado lá com eles, foram com eles. Então, o meu neto está com os filhos dele. Então, eu sou quase um pai do meu neto. Ele mora comigo, eu sou o pai dele, sou eu. E ser pai com essa idade é duro. Ainda bem que meus amigos me ajudam também a carregar meus... Então, foi isso a minha história. E ainda nesse assunto de futebol, a gente gosta muito aqui. Você ainda acompanha, torce para algum time? Não, assim, eu torço. Eu, por exemplo, gosto muito do time da cidade. Eu sou originário do Independente. Eu joguei futebol pelo Independente. Então, meu clube de paixão em Uberaba é o Independente. Mas quando o Uberaba Esporte está em campo, com essa paixão que o Uberaba desperta na gente, a gente torce muito. O próprio Nacional, que eu tenho grandes amigos lá dentro do Nacional também, mas meu time de paixão em Uberaba é o Independente, onde eu fui criado. Eu falei, eu nasci em Sacramento. Com 1 ano de idade, eu vim para Uberaba e morei na rua 15 de novembro, na 15 de novembro, não sei se vocês conhecem. Eu fiquei lá 1 ano, já cheguei lá. Depois mudei para 7 de setembro, e depois que me casei, me casei. Mas eu vivi a vida toda minha lá no bairro, lá nos Estados Unidos, lá no Independente. Eu também. Lá na Dona Santa, metade fazia da minha vida lá. Você tem um tio que é um grande amigo meu, sim. O Ângelo, que é do bairro também, né? Que Exato. É do bairro também. Então, a minha história é lá no Independente, meu time de paixão de Uberaba. Mas a nível nacional? A nível nacional eu sou Fluminense. Fluminense. Sou torcedor do Fluminense. Que legal. É o time que eu mais tenho simpatia. Tem muitos torcedores a nível nacional, mas... E você sabe, engraçado? O municipal é raro. O meu neto que gosta de futebol, o mais velho, que mora comigo, eu fiz de tudo para ele ser torcedor dos times que eu gosto. Você sabe que eu tenho um grande amigo, chama Luiz Cecílio, não sei se você já ouviu falar nele. Luiz Cecílio jogou no Nacional, é uma pessoa extraordinária, jogou muito bem. E é meu amigo, deu uma camisa do Vasco para ele. E ele é torcedor do Vasco. Agora, domingo passado, foi ver Vasco e Flamengo, que o Flamengo ganhou de 1 a 0. Ganhou. E vai sábado de novo agora. Porque E o Flamengo vai ganhar de novo. Eu acredito que sim. Então, castigo, se não for presente. Mas eu estou assim, um pouco descrente do futebol também. Eu acho que o futebol mercantilizou muito. Com certeza. Hoje os jogadores de futebol, assim, todo respeito, claro que tem todo mundo ganham um dinheiro, eu acho que um pouco exagerado, sabe? Com todo respeito ao Flamengo. Quando eu estava em Belo Horizonte, eu fui secretário de esporte em Belo Horizonte, tinha muito contato com o Atlético, com o Cruzeiro e com o América. Muito contato. Tem uma história muito engraçada da minha vida. Eu não estou falando muito, não. De jeito nenhum. O intuito é esse. Quando eu estava em Belo Horizonte, que era secretário de esporte, eu fiz um projeto lá muito interessante, junto com a CEMIG, olha que coincidência, que chamava Campos de Luz. Nós fazíamos uma parceria com a CEMIG, fizemos a minha secretaria, o governador era o Aécio. Nós fazíamos uma parceria e iluminar os campos do interior com a CEMIG, campos de periferia. E aqui em Uberaba iluminamos vários. E nessa ocasião, eu me deparei lá, em Belo Horizonte, com um grande jogador de Uberaba,
que foi jogar no Cruzeiro, vocês não lembram também, chama Vanderlei. Vanderlei Cuspida, era um lateral esquerdo, um nego forte para burro, e foi para o Cruzeiro e foi um sucesso do Cruzeiro. E quando lá cheguei, ele já tinha parado e eu soube que ele não vivia num momento um pouco de dificuldades financeiras, vendia picolé lá na Praça 7, com muito respeito, claro. E como ele, vários outros atletas também não estavam vivendo um momento. E eu comentei com a Aécio, tem tanto jogador que deu tanta alegria às pessoas e hoje vive numa situação tão delicada. Vamos fazer um projeto, nesse campo de luz, a gente convida esse pessoal para trabalhar na Secretaria de Esporte. Contrata, como exemplo, na época eu tinha aqui uma construção com o Djalma Santos, que você se lembra, e nós fizemos um time de ex-jogadores profissionais. Vocês, todo jogador mais antigo, claro, era o Cuspida, Nonato, o Éder Aleixo. Éder jogou na seleção, Luizinho, que jogou no Atlético, Nelinho, sabe, que jogou no Cruzeiro também. E fizemos um time de jogadores, ex-jogadores, uns em situações precárias e outros já, mas fizemos um time desse velha guarda. E nós íamos para o interior inaugurar os campos. E eu, o secretário de Esportes, nós íamos para uma cidade, eu me lembro de uma cidade chamada Alpinópolis, aqui no sul de Minas. Inauguramos um campo lá, tinha mais gente dentro do campo, que a cidade parou para inaugurar, por causa dos jogadores. E entregamos o campo iluminado. Que legal. Mas isso me ajudou, porque dali eu falei assim, eu vou candidatar a deputado. O projeto deu certo. E deu certo, prefeito. Eu comecei a andar como secretário de Estado, é aquilo que eu falo, você tem que ter paciência. E me candidatei a deputado nesses lugares, por exemplo, Alpinópolis mesmo, que é uma cidade lá no sul de Minas. Tive 4 mil votos. Que loucura. É uma cidade desse tamanhozinho, pequenininha. Então eu fui construindo, e aí isso me proporcionou a dar um passo maior na política.